Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 2 da nossa revista dos adultos. A lição 2 que será ministrada no dia 14 de julho de 2024. O título da lição, O Livro de Ruth. Texto áureo. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A leitura diária abordou os seguintes assuntos. Na segunda, o contexto do livro de Ruth remete aos juízes. Na terça, um contexto de anarquia e infidelidade do povo hebreu. Na quarta, Israel atraído à idolatria dos cananeus. Na quinta, longanimidade e misericórdia de Deus. Na sexta, o cetro não se afastará da tribo de Judá. E no sábado, Boaz e Ruth, o prenúncio da derrubada da parede de separação. Então, essa é a leitura diária, as referências na revista, agora a leitura bíblica em classe. Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 5. O texto bíblico diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Um comentário que está na revista do professor. Se você tiver a revista do aluno, você não terá essa leitura aqui. Introdução. O livro de Ruth conta uma história muito bonita entre nora e sogra. Ruth, a nora, amou singelamente a sua sogra Noemi após o falecimento do esposo de Ruth. Amou singelamente a sua sogra Noemi. Após o falecimento do esposo de Ruth, filho de Noemi, esta orientou a sua nora a retornar à terra nativa, Moabe. Ruth, a moabita, não concordou em deixar a sua sogra, de modo que a seguinte declaração mostra a profundidade do compromisso dela com a mãe de seu saudoso esposo. Ruth disse: O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nesse contexto, contemplamos a maneira que Deus preserva a história de pessoas que permanecem fiéis, apesar das circunstâncias. Por isso, nesta lição, temos o objetivo de apresentar um panorama do livro de Ruth e seus principais temas. Número 2, apresentação da lição. Objetivos da lição. Primeiro, fazer a análise da organização do livro de Ruth. 2. Remontar o contexto histórico do livro de Ruth. 3. Apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth.
Motivação. A Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal traz um relato que serve de motivação para a aula desta semana. Quando conhecemos Ruth, ela é uma viúva sem perspectiva de vida. Acompanhamos sua união com o povo de Deus, a colheita no campo e o risco de sua honra na eira de Boaz. Finalmente a vemos tornar-se esposa dele. Um retrato de como chegamos a Cristo. Começamos sem esperança e somos estrangeiros rebeldes, sem parte no reino de Deus. Então Deus nos salva, perdoa, reconstrói nossa vida. A redenção de Ruth através de Boaz é um retrato da nossa remissão através de Cristo. Conclusão da lição, aplicação. O livro de Ruth nos apresenta um quadro grandioso de superação de uma mulher diante de uma situação desoladora. Com o livro aprendemos que não importa quão devastadora ou desafiadora possa ser as nossas circunstâncias, pois a nossa esperança está centrada em Deus, que tem os recursos infinitos para nos disponibilizar. Agora sim, vamos começar a leitura da Revista dos Alunos. Comentário. A palavra-chave da lição é providência. Introdução. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para os judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus que provê. Gênesis 22, 14. Então aqui nós vemos, um Deus que transforma a situação. A Bíblia diz que ele converterá o seu choro, em riso e a sua tristeza em alegria. Por isso devemos permanecer no Senhor. Amém? Item 1. A organização do livro. Número 1. Na Bíblia hebraica. Depois vai falar na Bíblia cristã. Na Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanar, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Então a Bíblia hebraica se chama Tanar e ela tem 3 partes. Essa terceira seção é chamada Ketuvim, ou hagiógrafos, escritos. Então, a Tanar é a Bíblia hebraica e ela tem 3 partes. A primeira é a Torá, é o Pentateuco, é a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E a Moisés é atribuída a autoria desses livros. Tem os Neviim. Navi em hebraico é profeta. Neviim, aí houve uma mudança aqui na palavra, e é uma terminação no plural. Neviim são os profetas. E tem o Ketuvim, que são os escritos. Também está no plural, não é? Está terminando em im, substantivo masculino, terminado em im, plural no hebraico. Então nós temos Torá, Neviim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. E aqui esse Ketuvim, que são os escritos, os livros históricos, assim vamos dizer, ou hagiógrafos. O que é hagio? Hagios
Hagios do grego é santo. E grafos vem de grafia, de escrito. Então são os escritos santos, os escritos dos santos, os escritos santos, são os livros históricos. Então Ketuvim ou os hagiógrafos, os escritos santos, os escritos dos santos seriam os livros históricos, né? Aí também entraria ali os salmos. A primeira seção é a Torá, o Pentateuco, conforme nós falamos. A segunda é a Neviim, os profetas. E o terceiro, Ketuvim, os escritos. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilot, 5 rolos, livros curtos lidos nas festas, lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Quais eram as festas? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Nessas festas, os judeus iam para Jerusalém, tem até os salmos, né, que são os cânticos de romagem, e eles liam nas festas esses livros aqui, Cântico dos Cânticos, Ruth e Lamentações, Eclesiastes e Esther. Tem uma festa chamada a festa do Purim, alguma coisa assim. Nós vamos ler depois, a gente vai chegar em Esther. Agora estamos estudando Ruth. É uma revista que nós vamos estudar profundamente 2 livros da Bíblia, Esther e Ruth, nomes da Bíblia que levam, livros da Bíblia que levam nomes de mulher, como nós vimos na primeira lição. Então, esses 5 livros, Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, eram lidos nas festas judaicas. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot. O que é Shavuot? É o Pentecoste, a festa da colheita. Nós vemos que tem as colheitas lá, que Ruth vai pegar as espigas. Então, como a festa de Pentecoste é a festa das colheitas, esse livro Ruth é lido na festa das colheitas. Olha, irmãos, coisas interessantes que a gente aprende, né? Isso é um verdadeiro seminário de teologia. É importante a gente valorizar esses estudos e querer aprender cada vez mais. O conhecimento é um instrumento de Deus na nossa vida, para a gente poder levar a palavra de Deus, para a gente ter uma mensagem com mais subsídio, com mais substância, com mais conteúdo, para a gente ter uma mensagem mais interessante, para a pessoa ficar interessada em nos ouvir. Quando você começa a falar coisas bonitas, coisas profundas, coisas históricas da Bíblia, aí você começa a chamar a atenção, as pessoas falam assim, olha, vale a pena ouvir ele, vale a pena ouvir essa moça, vale a pena ouvir esse rapaz, ele fala coisas interessantes, e aí você tem a oportunidade de levar a palavra de Deus para as pessoas. Deus, ele te usa. É importante a gente desejar ter esse conhecimento, amém? Então aqui nós falamos do livro de Ruth na Bíblia hebraica. Mas eu queria falar mais alguma coisinha da Bíblia hebraica aqui, irmãos. Nós vimos aqui, ó, porque está anotado aqui, amém? Torá é a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem os Neviim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos, os livros históricos. Depois eu vou ler a Bíblia cristã, né? Na Bíblia cristã, o livro de Ruth na Bíblia cristã. Mas vamos falar aqui um pouco da Bíblia hebraica. Da Bíblia hebraica, que se chama Tanakh, e tem essas 3 partes. Torá, Neviim e Ketuvim. Irmãos, a Bíblia hebraica é só o Antigo Testamento. Não tem um Novo Testamento. Os judeus não aceitaram Jesus, então não tem um Novo Testamento. Mas a Bíblia hebraica dos judeus, em conteúdo, ela é igualzinha à nossa
o nosso Novo Testamento, o nosso Antigo Testamento. O nosso Antigo Testamento e a Bíblia hebraica têm o mesmo conteúdo. Isso é importante a gente saber. Eu já ouvi dizer que tem judeus, né, que moram no Brasil aqui, por exemplo, que eles compram a nossa Bíblia, eles arrancam o Novo Testamento fora, porque eles não creem em Jesus, e eles ficam só com o Antigo Testamento. E para eles está valendo. Ainda que haja uma diferença na disposição dos livros, mas o conteúdo é igual. E aí você pode falar assim, mas como é que o conteúdo é igual se a Tanar, que é a Bíblia hebraica, tem 24 livros e o nosso Antigo Testamento tem 39 livros? Uma diferença de 15 livros. É muito fácil explicar. Na nossa Bíblia, nós temos os 12 profetas. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Eu errei aqui. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. São os 12. Então, esses 12 profetas menores, na Bíblia hebraica, é um livro só. Então, quer dizer, aqui nós já temos 11 livros a menos. Primeiro Reis, a gente tem Primeiro Reis, Segundo Reis. Samuel, Reis e Crônicas, a gente tem Primeiro e Segundo. Na Bíblia hebraica, é só Samuel, só Reis e só Crônicas, não tem Primeiro e Segundo. Essa divisão aconteceu porque quando escreveu, né, traduziu do hebraico para o grego, na Septuaginta, traduziu do hebraico para o grego, então o grego ocupou um espaço maior na escrita. Então o rolo ficou muito grande. Então teve que dividir Samuel, Reis e Crônicas, teve que dividir esses livros na nossa Bíblia. Aí depois a Septuaginta veio, a Vulgata buscou o que estava na Septuaginta e por aí vai até chegar nas Bíblias de hoje. Mas o importante é a gente saber que no hebraico é só um livro. Samuel é só um livro, Reis é só um livro e Crônicas é só um livro. E os profetas menores, de todos os profetas menores, para eles é só um livro. Então aqui, já são 13 livros a menos, 11, 12, 13, 14. São 14 livros a menos. E Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, é um livro só também. Para nós, são 2, mas para eles, na Tanar, é um livro só. Então, Esdras e Neemias é um livro só. Samuel, Reis e Crônicas, aqui, 4. Né? Os outros 3 aqui. Aqui tem 4. E mais os 11 livros dos profetas menores, que eles só têm um livro só. E para a gente tem mais 11. Então a gente tem 11 profetas, mais um Samuel, mais um Reis, mais um Crônicas. E mais o Esdras e Neemias, que é dividido. Então a gente tem 15 livros a mais. Então, dá 39 livros que nós temos, menos 15 livros, dá 24 livros, que é o número de livros que tem na Tanar, que é a Bíblia hebraica. Então, o que dá diferença aqui é a disposição dos livros, mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. Isso é que é importante a gente saber. Isso aqui é bibliologia. Isso prolongou um pouco a aula, mas é importante a gente saber. É importante a gente aproveitar esse momento para aprender essas coisas. Número 2. Agora o livro de Ruth na Bíblia cristã. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4, Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. E esses profetas aqui ainda está dividido, profetas maiores e profetas menores, né? Os profetas menores que eu já falei, os maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E tem o livro de
Lamentações, que também faz Jeremias, que faz parte dos profetas maiores. Mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética. Então, além de história, também tem poesia no livro de Ruth. Uma natureza poética ali, uma beleza poética. Empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, o autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Número 3, autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e a data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. Ele é provavelmente o autor. Não podemos afirmar que ele é o autor. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Sinopse 1. Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo. Irmãos, a Bíblia diz, sendo Samuel velho, e os filhos dele com problemas, o povo escolheu ter o rei. Aí Saul foi consagrado, o primeiro rei, por Samuel. Samuel era velho. E Davi, nessa época aí, Davi já estava também, já estava vivo, ele estava com Saul, Ou seja, se Davi já estava ali, já estava nas redondezas ali, vamos assim dizer, Obed é o avô de Davi. Obed é o filho de Ruth. Obed é o avô de Davi. Eu entendo que o Obed, então, não deveria ser tão novinho, Para ser avô, já não era tão novinho. E Samuel era velho. Então, eu entendo, eu faço essa leitura. O irmão quiser colocar no comentário, se o irmão percebeu isso também. Sendo Samuel velho, então Samuel está aqui. E Obed já era avô de Davi, então Obed está aqui. Parece então que eles tinham mais ou menos a mesma idade, Obed e Samuel. Parece que eles tinham mais ou menos a mesma idade. Talvez alguns anos de diferença. Então, se eles tinham mais ou menos a mesma idade aqui também, quando Obed nasceu, e Samuel, se também foi na mesma época, mais ou menos, então a história de Ana, com o nascimento de Samuel, aconteceu mais ou menos na mesma época da história de Ruth. Mais ou menos na mesma época que quando Obed nasceu, porque se eles são velhos aqui, então eles eram novinhos aqui, nenzinhos aqui. Então isso é interessante. É mais ou menos na mesma época que aconteceu a história de Ruth, paralelamente ali, mais ou menos na mesma época, aconteceu também a história de Ana. Porque se Obed era o avô de Davi, entende-se que ele já era mais velho então, sendo avô de Davi. E se Samuel também era velho, então eles eram novos aqui, quando eles nasceram mais ou menos na mesma época. Então a história de Ruth deve ter sido mais ou menos na mesma época da história de Ana, quando Samuel nasceu. Então isso é interessante, mentalizar mais ou menos essa época aí, ainda que haja alguns anos de diferença, mas foi na mesma época. Isso é interessante, é uma informação interessante que enriquece, a nossa localização bíblica. Pensar, poxa,
mais ou menos na mesma época que estava acontecendo a situação de Ana, também estava acontecendo o nascimento de Obed lá com Ruth, né? Ruth dando luz a Obed e Ana dando luz a Samuel, foi tudo mais ou menos na mesma época. Talvez sugere as informações talvez sugiram esse entendimento, né, da proximidade desses dois acontecimentos. O livro de Ruth traz o nome de uma das principais personagens do livro. Ruth era viúva de Malom, nora de Noemi e, por fim, esposa de Boaz. A etimologia de seu nome não é clara, embora alguns tentem ligar o nome à amizade, em hebraico reut, ou associando-se com ou vendo, do hebraico ra. Apesar de Ruth ser mencionada com frequência especificamente como a Moabita, várias vezes nas páginas desse livro e mais uma vez na genealogia do Messias, é surpreendente que esse livro notável traga seu nome no título. Olha só que interessante, Ruth não era israelita, como Moabita, era de uma nação que odiava Israel. Alguns não consideram Ruth a personagem principal do livro, contudo, os eventos do livro focam definitivamente na redenção ilustrada, primeiro em sua rejeição dos deuses pagãos de Moabe, a fim de se comprometer com Yahvé, o Deus de Israel. A história continua através da união com Boaz, o parente remidor, pondo-a na genealogia do rei Davi, o maior rei de Israel. Ela, por intermédio de Davi, passou a fazer parte da linhagem de Jesus Cristo, o futuro filho de Davi, que por fim redimiria seu povo. A graciosa redenção de Deus foi desvelada e sua fiel providência e libertação foram reveladas na história de Ruth. O livro traz seu nome ao longo das gerações e sua história resolve, sem sombra de dúvida, a preocupação amorosa de Deus com as mulheres e seu compromisso absoluto de santificar o casamento e a proeminência da família. O contexto histórico no tempo dos juízes. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Esse período dos juízes durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375, e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono, 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia da infidelidade do povo hebreu. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17:6. Sem uma sábia direção, o povo perece. Provérbios 11:14. Então aqui, depois que Josué morreu, não havia mais uma liderança, não havia mais uma referência. Então o povo começou a se corromper. O período dos juízes durou aproximadamente 330 anos. Tivemos vários juízes, Gideão, Sansão. E o que aconteceu era o seguinte: o período dos juízes era um período cíclico, com 4 etapas. Primeira etapa, o povo pecava, saía da presença de Deus. Segunda etapa, Deus permitia que viesse a opressão, os midianitas, os filisteus. Terceira etapa, o povo se arrependia, pedia a Deus misericórdia, para pedir a Deus que eles fossem libertos. Quarta etapa, Deus respondia ao povo e levantava um juiz. Enquanto aquele juiz vivesse, o povo andava na linha, né? Tinha uma sábia direção.
Quando o juiz morria, o povo perdia a referência de novo. Aí o povo caía, se corrompia. Aí Deus permitia a opressão. Aí o povo se arrependia. Deus levantava outro juiz. Esse juiz, enquanto ele vivesse, o povo andava na linha. Aí aquele juiz morria, o povo caía de novo. Vinha a opressão de novo, o povo se arrependia. Deus levantava outro juiz. Então era uma coisa cíclica. Sempre repetia aquela situação. Secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O que é secularismo? Uma característica do secularismo: defende a liberdade de acreditar ou não em Deus, né? Ter uma religião. É uma liberdade de culto para que você possa, se você quiser crer, você crê, se você não quiser crer, você não crê. E o secularismo está muito relacionado hoje também com a nossa sociedade hoje, né? Essa sociedade que também não quer ter a liberdade de não se sujeitar à palavra de Deus, não viver de acordo com os princípios bíblicos. Ela quer ter essa liberdade de não crer e não aceitar. Então, ela tem essa liberdade. Tem países que não têm liberdade. Tem países que, se você não seguir uma religião, você é considerado infiel, corre até risco de vida. E cristãos são perseguidos nesses países. Mas aqui na nossa sociedade existe essa liberdade. Mas o secularismo é isso, é a liberdade de você escolher como você quer viver. Mas cada escolha, irmãos, tem uma consequência. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então você tem uma escolha. Eu não quero crer, tudo bem. Você não quer crer? Você não quer seguir a Deus? Não quer ter uma vida com Deus? Tá bom, beleza. Mas entenda uma coisa, tem uma consequência aí. Vai ter um julgamento, tem uma consequência. E se você aceita Jesus, se entrega ao Senhor, reconhece que é um pecador perdido, que precisa do perdão e da misericórdia de Deus, quer ter uma vida com Deus, então você vai ser salvo. É a outra consequência. Então, se você rejeita, você tem a consequência da condenação. E se você aceita Jesus, você tem a consequência da salvação. Então, é importante que você saiba que a sua escolha, ela tem uma consequência. Você é livre para escolher, mas a sua escolha traz um resultado. Não tem como você desvincular, não tem como você rejeitar Jesus e ser salvo, né? Não tem como você se entregar verdadeiramente para o Senhor de corpo, alma e espírito e se perder. Cada decisão traz uma consequência. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado e ter todas aquelas características, né, como Paulo ensina, para que a pessoa esteja na direção, na liderança. E a preocupação também dos líderes atuais de preparar futuros líderes. Tem que ter essa preocupação, né? De preparar líderes, preparação de líderes, dos ministérios. Número 3. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras,
e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes, em hebraico shofetim, não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otiniel, Baraque, Gideão, Sansão, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. Juízes capítulo 2, versículo 18. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Salmo 103, versículo 8. Ele ouve os que a ele clamam. Sinopse 2. Os fatos narrados em Rute têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizados pela frase "cada um fazia o que queria", ou cada qual fazia o que achava mais reto, dependendo da tradução, né? Em Juízes capítulo 17, versículo 6. Número 3, propósito e mensagem. É o item 3, propósito e mensagem. 1. O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Rute. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Gênesis 49:10 diz: "O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos." Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança, né? Ele perdeu a primogenitura, a posição de liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Rute, né? O autor está considerando que Samuel é o livro de Rute. Existe uma forte suspeita, mas não se pode falar que é. Mas ele está dizendo aqui, sendo Samuel, considerando Samuel o autor do livro de Rute, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. A promessa, né, feita a Judá a respeito do cetro. E Saul era benjamita, da tribo de Benjamim. Mas a promessa aqui, a bênção, né, a promessa, a palavra, foi proferida para Judá. O cetro não se arredará de Judá, o cetro do rei, né? Então, aí depois é como se tivesse havido um ajuste na situação aqui, e agora Davi, ele entra como rei, né? Depois de Saul, Davi entra como rei, a promessa de Deus de que da descendência de Davi sempre teria um rei, né? Não faltaria rei que se assentasse no trono de Davi. E Jesus é o rei dos reis, e ele se assentará no trono de Davi, reinará, né? Reinará e assentará no trono de Davi, cumprindo assim a palavra do Senhor, né? E ele vai reinar eternamente. Número 2, amor e redenção. A mensagem principal de Rute é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Rute prenunciam a derrubada da parede de separação. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Em 2019,
Deus me deu uma mensagem de Ruth, e depois eu já gravei ela, eu já preguei ela novamente há um tempo atrás. Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo, a mensagem de Ruth. Eu vou deixar as duas versões, a versão mais antiga e a versão mais recente. E se você quiser ouvir essa mensagem, eu creio que vai ser uma bênção, porque ali Deus me permitiu fazer uma tipologia. Você vai entender, se você assistir a mensagem, ouvir a mensagem, você vai entender quando nós colocamos ali que Noemi é a tipologia do Espírito Santo, Boaz é a tipologia bíblica de Jesus e Ruth é a tipologia bíblica da igreja, né? Uma gentia que se converteu, que foi remida por Boaz, né? Assim, a igreja formada pelos gentios, o tempo dos gentios, nós estamos vivendo nesse tempo dos gentios, nós somos a igreja remida do Senhor. Ruth, uma gentia, foi remida por Boaz. A igreja gentia, remida por Jesus. Olha só que bonito, os gentios remidos pelo Senhor Jesus. Jesus disse, eu tenho ovelhas de outro aprisco, a mim me convém conduzi-las. Essas ovelhas de outro aprisco eram os gentios. E os judeus convertidos são o Israel espiritual de Deus. Irmãos, a igreja não é o Israel espiritual de Deus. A igreja é a igreja, são os gentios remidos. O Israel espiritual de Deus são os gentios, são os judeus convertidos. Os judeus convertidos são Israel espiritual de Deus. E aqui os gentios, certo? Convertidos, a igreja, o Israel espiritual de Deus, a igreja. E aí Jesus disse, haverá um só rebanho e um só pastor. Os judeus convertidos, os gentios convertidos serão um só rebanho, um só pastor, como disse Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Um só rebanho, um só pastor. Foi isso que Jesus falou. Todos os remidos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Deus não faz acepção de pessoas. Os judeus que se converterem ao Senhor Jesus, todos eles, judeus e gentios, formarão um só rebanho e Jesus será um só pastor, o sumo pastor das nossas almas, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Esse é o nosso Jesus. Número 13, fidelidade e altruísmo. Altruísmo é aquela pessoa que doa sem esperar nada em troca. Sabe aquela pessoa que fala assim, você me ajuda que eu te ajudo. Você me ajuda que eu te ajudo. Então, altruísmo não é isso não. Altruísmo você vai ajudar sem esperar nada em troca. Esse negócio de você me ajuda, eu te ajudo, você me ajuda. Não tem isso não. Altruísmo é a pessoa que ajuda sem esperar nada em troca. Altruísmo vem da palavra, está relacionado com a palavra alter, né? Alter é alguma coisa relacionada com outro. Então, altruísmo é você fazer alguma coisa pelo outro. Você se doa tanto que às vezes você até se prejudica. Se doa tanto que até se prejudica. É o altruísmo, vem do alter, do outro, né? E o contrário do altruísmo é o egoísmo, é o ego, é o eu, né? O ego, eu, né? Ego em grego, ego significa eu. É o ego, né? O ego. Então é muito interessante, altruísmo é o oposto do egoísmo. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé.
Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. Sinopse 3. O cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que destacam o livro de Ruth. São temas que se destacam ao longo do livro. O compromisso com a aliança. Deus demonstrou sua lealdade à aliança ao derramar sua benevolência, do hebraico chesed, uma palavra que engloba amor, gentileza, benevolência, misericórdia, graça, lealdade e fidelidade. Pode ser Hesed ou pode ser Hesed, né? Mas é Hesed. Vamos deixar Hesed. Uma palavra que engloba amor, gentileza, benevolência, misericórdia, graça, lealdade e fidelidade. Não só para com Noemi de Belém, mas também para com Ruth, a moabita. Boaz também demonstrou lealdade à aliança em sua disposição de ser o parente remidor de Ruth e Noemi. O concerto ou aliança, embora não seja mencionado no livro, está subjacente a tudo, começando com o propósito de Ruth com o Deus de Noemi. A lealdade amorosa, o serviço fiel e o espírito obediente de Ruth são fundamentais para o compromisso. Todavia, ainda mais importante é o fato de que Yahvé, Deus, sempre fiel, jamais se esquece das promessas feitas a Israel. Conclusão: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Revisando o conteúdo, as 5 perguntinhas para terminar, né? Nós estamos aí com quase 48 minutos. Uma aula de 50 minutos está num bom tamanho. Como o livro de Ruth é classificado na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à 3ª divisão, ou seção da Tanar, a Bíblia hebraica, que é só o Antigo Testamento. Ketuvim ou hagiógrafos. Hagios vem do grego, santo. Pneuma hagios, né? O Espírito Santo. Ketuvim ou hagiógrafos, os escritos santos, os escritos dos santos, livros históricos, né? Também. Número 2. Como e por que o livro é categorizado na Bíblia cristã? Ruth é categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo. 3. Que evidências apontam para a autoria de Samuel? O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Então, mas as evidências, olha só, as evidências elas apontam que é Samuel, mas não há uma confirmação de que é Samuel, mas existe uma forte sugestão de que seja ele, sugere-se que seja ele. 4. Qual o contexto histórico de Ruth? O tempo dos juízes. 5. Qual é a principal mensagem do livro? Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, da tribo real, da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E também a gente pode aqui dizer que Ruth representa a igreja, uma tipologia, os gentios, ela gentia foi remida, os gentios foram remidos, ela foi remida por Boaz.
Boaz é tipologia de Jesus. E nós fomos remidos por Jesus. Amém? Irmão, só para completar aqui, o cetro de Judá, o sinopse 3, o cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que destacam ao longo do livro. Falei que altruísmo está relacionado com uma palavra alter, né? Alter. E essa palavra alter, se eu não me engano, ela está relacionada com latim e significa outro, né? Como falei, aí vem do altruísmo. Eu acho que tem alguma coisa relacionada nesse sentido com a palavra alter, que está relacionado com o outro, que o altruísmo é exatamente isso. Você se preocupa tanto com o outro, se doa tanto pelo outro, que você muitas vezes se prejudica para ajudar o outro. E o contrário do altruísmo seria o egoísmo. Compartilhe, meus irmãos, essa lição, amém? Com irmãos, com amigos, com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Se você foi até o final, se você assistiu a aula toda, deixa no comentário, assisti a aula toda, fui até o final. É importante a gente ter esse retorno, amém, irmãos? Isso é até uma motivação para nós. E aquilo que eu disse para os irmãos, muitas vezes a gente abre o leque aqui, essa é uma característica minha, eu sempre abro o leque, porque olha só, irmãos, para eu poder dar essa aula, eu pesquisei, tá vendo? Eu pesquisei, ó, eu fui anotando as coisas aqui. Às vezes para eu preparar essa aula, eu demoro mais de 1h30, às vezes até 2 horas, para eu poder preparar e organizar as coisas. Então, muitas vezes a gente vai trazendo esse conteúdo a mais que não está na revista, e isso faz com que a aula fique mais longa. Mas esse é um momento de aprendizado, irmãos. E eu digo para você, para o irmão, para a irmã, se você gosta do microfone, se você quer pregar, se você quer evangelizar, se você quer ensinar, quer ser professor de escola dominical, ensinar as crianças, os adolescentes, precisa estudar, irmãos. A gente só ensina quando a gente aprende. A gente tem que aprender a aprender. E depois tem que aprender a ensinar. Amém? E isso a gente faz isso com esforço, com estudo, com dedicação, cada um dentro da sua área. Às vezes, por exemplo, a sua área de louvor. Então estuda a parte do louvor, se capacita na parte do louvor, se potencializa naquilo que é o teu chamado. E Deus vai te usar e o nome dele será glorificado e nós vamos alcançar almas para Jesus. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.